Olá, meus queridos amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com os nossos amigos, mas também com os nossos inimigos. Louvado seja Deus por mais essa semana. É feriado, não é? Mas jamais podemos deixar o Senhor que sempre nos acompanha, né? Para Deus, nunca podemos deixar, não existe feriado, né? Essa busca precisa ser constante da nossa parte. Ainda mais hoje, meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajuda a crer nesse Deus da ressurreição. Esse Cristo ressuscitado que transforma tristeza em alegria, morte em vida, que nos dá essa perseverança, a fé e a coragem para continuarmos a lutar. O Cristo ressuscitado, à medida que nós cremos na sua intervenção, desse Emmanuel, desse Deus que é presente, faz-nos ver a solução, onde ninguém enxerga e encontra saída. Vós nos resgatastes, Senhor, pelo vosso sangue de todas as raças, línguas, povos, nações, e fizeste de nós um reino e sacerdotes para nosso Deus. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de João, lá no capítulo 6, versículo de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois eles mesmos sabiam muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei-o sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados porque ele havia comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, com o Cristo ressuscitado não ocorre só a transformação, mas nos faz ver as situações do outro lado, ou até mais, posso assim dizer, ir para o outro lado, do lado do amor, do lado do perdão, do lado da misericórdia. O Cristo ressuscitado nos dá essa certeza desse Deus que nos faz enxergar além, que nos faz enxergar o impossível. Jesus foi ao monte com seus discípulos. Ir ao monte, por muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, e a própria palavra de Deus nos ensina, é rezar, é se encontrar com Deus. Mas ali Jesus vê também uma multidão e tem compaixão. E às vezes falta isso de nós, ir ao monte. A gente vai em tantos lugares, a
A gente tem a primeira dificuldade, né, de sair do nosso lugar, da nossa zona de conforto. E às vezes nós vamos para tantos lugares, menos ao encontro de Deus. E ali Jesus pergunta a Felipe, né, olha, precisamos dar um jeito nessa situação aqui. Mas aqui é uma grande diferença nesse evangelho de Felipe e de André. Felipe, por muitas vezes, é como nós. Pensa que a solução vai ser dinheiro, pensa que Deus é mágico, né? E Jesus diz a Felipe, olha, nós precisamos dar conta disso. E ele, não, Senhor, onde nós vamos comprar tanto pão para tanta gente assim, né? E a solução dele nós só temos 200 moedas, o que seria insuficiente. Mas Jesus quer pôr Felipe à prova, né? E muitas vezes as situações que nós vamos passando na nossa vida também é Jesus, né? Não que Ele venha nos provar, mas que nós temos que provar quem é Deus para nós. Nós falamos que Deus é amor, que com a sua ressurreição nós tudo vencemos, mas na prática a teoria é outra. Por isso que nós somos chamados a exercitar. Então André apresenta a Jesus, o menino que está ali, com 5 pães e 2 peixes. Vejamos bem, queridos irmãos e irmãs, às vezes a resposta que nós procuramos, a solução que nós procuramos está nas coisas pequenas, está muito, muito perto de nós. E Jesus, ao ouvir André, pede que o povo sente. Por isso a necessidade, meus queridos irmãos e irmãs, de subir para o monte, para atravessar por outro lado do mar, ou seja, para estar com o Senhor é preciso conversão, é preciso mudanças. E mudar não é fácil. O novo nos assusta, nos dá medo. Por isso que Jesus pede para eles sentarem. É a atitude do discípulo. Nós só vamos conseguir atravessar quando nós escutamos o Senhor. E Jesus tomou o pão, deu graça e distribuiu. Ou seja, quando nós sentamos para escutar o Senhor nos sacia. Mas primeiro Ele dá graças a Deus. E durante essa semana, o que você tem que dar? Acorda, o que você tem para agradecer a Deus? E o que Deus pede para você também distribuir? Depois, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus pede que recolha para que não se perca nada. O que está se perdendo na sua vida? E por último, querem proclamar Jesus Rei. Jesus se retira. Jesus se retira e volta para o monte. Então, queridos irmãos e irmãs, peçamos essa graça na oração de hoje. O Senhor que nos chama com as experiências boas e ruins da vida a sairmos da zona de conforto, a sermos uma pessoa melhor. O Senhor que nos chama para perto dele. O Senhor que não é uma pessoa mágica e que nos apresenta que nem a solução dos nossos problemas, embora às vezes seja, mas não será o dinheiro. Não só de pão, foi uma das tentações que Jesus sofreu, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus pede para sentar, para escutar. Por isso vamos dar graças a Deus. E nos tempos quiserem que nos iludirmos, possamos ser como Ele. Não deixar nada se perder e voltar para o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre vossa família, sobre o dia de hoje, sobre esse feriado, pela paz, principalmente nos nossos ambientes escolares. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus nos deu o céu.